Faz barulho para Jesus aí! Vamos para a palavra? Gente, não vamos deixar o paninho assim que fica feio. Fica bem assembleano. Não, nada contra os assembleanos, amém? Eu sou do fogo também. Eu tenho uma mensagem do céu para o teu coração. Quantos que estão passando por uma semana trabalhosa? Quantos aqui honestamente, quando falou assim, vou para o culto hoje, vou ou não vou? Ficou pensativo, seja honesto. Deus tem trabalhado muito ao meu coração no quesito esboço de mensagem. Eu confesso que por muitos anos, quando eu ia pregar, eu tinha acesso ao meu Google Drive. Eu tenho um Google Drive com mais de 300 palavras. E eu ia até ela. Eu falava, qual a palavra que o Senhor quer direcionar? Mas de uns 3 meses para cá, o Senhor tem me dado mensagens fresquinhas. E essa mensagem de hoje é uma mensagem fresca. É a primeira vez que eu estou pregando sobre ela. E eu quero trabalhar o teu coração. Primeiramente eu quero saber se tem pelo menos 10 avivados aqui comigo. Alguém avivado aqui aleluia. Alguém que quer receber de uma mensagem do céu hoje, de transformação, de vida, de mudança de caráter. Feche seus olhos por alguns instantes. Jesus está aqui. Eu quero que por alguns instantes você se desligue. Desconecte do mundo agora. Porque Deus quer fazer algo novo conosco. Pai, nós te honramos. Nós queremos te louvar por cada estágio da nossa vida. Por cada tempo que nós temos vivido. Eu quero te louvar pela nova estação de milagre que nós estamos vivendo. Uma estação de propósito, um novo tempo, uma nova casa. Um tempo de unção, um tempo de cura, um tempo de milagre. Pelo menos 2 para crer que comigo no nome de Jesus eu preciso. Um novo tempo de unção, um novo tempo de cura, um novo tempo de milagre. Um novo tempo de salvação. Eu quero abençoar agora, Pai, quem está em casa assistindo. Fala conosco nessa mensagem, é o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu não vou falar agora o título da mensagem, mas eu quero iniciar com algo muito importante. Diga assim comigo, eu preciso guardar o meu coração. Nós corremos o grande risco de estarmos na casa de Deus fazendo aquilo que não tem nada a ver para Deus. A gente vive hoje numa linha muito tênue, aonde você encontra a igreja de todo tipo, de toda cultura, defendendo toda tese. Corremos grande risco de acharmos que estamos seguindo a palavra de Deus e não. Estamos seguindo uma vertente humana e não genuína. O que mais pega, vocês estão comigo aqui no nome de Jesus, é que a gente vive numa geração que acha que Deus deve pra gente explicação. É só notar, e às vezes eu gosto de estar num culto como esse e não ter momento de orar um pelos outros para clamar por milagre. Como nós fizemos aqui hoje, nós não tivemos momento de orar um pelos outros pelos milagres. Porque a prioridade não é o milagre, é o Deus do milagre. A prioridade não é ter coisas, é adorar ao Deus que pode te dar coisas. Você está entendendo aqui, irmãos? A gente caminha muitas vezes numa cultura onde nós colocamos Deus no lugar onde a gente acha que Ele está nos devendo alguma coisa. E Deus, aqui eu quero pautar, o tema da mensagem de hoje é: Deus não te deve absolutamente nada. Olha para quem está do seu lado, se você nunca brigou com essa pessoa, você vai ter a oportunidade de ser nervoso com ela agora e falar assim: Deus não te deve nada. Não é falar sorrindo não, faz cara de bravo, fala: Deus não te deve nada. Nós é que devemos tudo a Ele. Nós é que devemos o nosso tempo a Ele. Nós é que devemos o nosso fôlego de vida a Ele. Nós é que devemos o nosso chamado a Ele. Nós que devemos a nossa força e a nossa garra a Ele. Eu não sei se você tem percebido, a igreja está em reforma. Algumas pessoas não perceberam, mas o balcão do centro do hall foi arrancado.
E quem arrancou aquele balcão? Contratamos uma empresa para... Lógico que não. Ontem eu estava aqui até 00:30, eu mais alguns irmãos, o pastor Adriano e outros irmãos arrancando ele. E eu posso te dizer uma coisa? Ontem eu deitei minha cabeça no travesseiro e falei: Deus, o Senhor não me deve nada. Eu que devo ao Senhor, e mesmo assim eu não conseguirei pagar nunca. Você está comigo aqui no nome de Jesus? Essa cultura precisa ser... Me dá mais retorno na minha voz, por favor, que eu estou rouco hoje, senão não vou conseguir pregar hoje. Uma cultura onde a gente acha que Jesus é o dono de um estabelecimento e aonde Ele está devendo favores para nós. O evangelho genuíno não é um comércio. Nós não estamos aqui para receber algo de Deus. Essa não é a nossa prioridade. Nós estamos aqui para entregar algo para Deus. Nós estamos aqui para pagar algo. E mesmo assim você não vai conseguir pagar. É uma dívida eterna. Porque um dia o Filho de Deus veio em terra como homem e como Deus para entregar a tua vida por nós. Quem é que daria o Filho no lugar de um pecador? Você não faria isso, eu não faria isso, mas Deus fez isso por nós. E não tem como a gente pagar isso a Ele. E mesmo assim, muitas vezes nós continuamos numa cultura do Deus me dá, Deus me pague, Deus me faça isso. Não, Ele não tem que fazer isso por você. Nós é que precisamos rever os nossos conceitos e entender o que nós precisamos voltar a fazer para Deus. Diga bem alto: Deus não me deve nada. Deus não te deve conforto. João 16:33 vai dizer: no mundo, meu amigo, você terá aflições. Para de querer comodismo ao invés de cruz. Come on, somebody. Pega a tua cruz hoje, irmão, carrega ela, feliz da vida, porque Deus não está devendo nada, Ele já fez o papel dele. Agora cabe a nós carregarmos a nossa cruz e entendermos algo. O evangelho é difícil, o evangelho é confrontante, o evangelho não é fácil de ser carregado, mas é valioso, porque um dia, estou pregando para alguém aqui, pelo amor de Deus, nós chegaremos perante a face do nosso amado, e Ele vai dizer: Diego, olhe para a multidão de pessoas que eu te usei. Vinde benditos do meu Pai. O evangelho não é conforto, irmão. É confrontante para nós. Queremos um evangelho de conforto, quando na realidade discípulos amados, apóstolos da Bíblia morreram decapitados. Se o evangelho que você vive é um evangelho de conforto e não de confronto, você não vive o evangelho de Cristo. Você vive um evangelho onde tirou Jesus do centro e colocou o eu no centro, porque onde o que mais importa é o meu conforto. Eu preguei domingo passado sobre locais. Nós adoramos ao Senhor numa escola, nós adoramos ao Senhor no cinema, nós adoramos ao Senhor numa igreja. Isso não muda a gente, onde quer que nós estejamos. Isso que faz ver a gente entender que igrejas lá no meio do Nordeste, onde não tem água, onde só tem terra seca, seguem crescendo. E às vezes crescer uma igreja não é ter muitas pessoas. Uma igreja que cresce é uma igreja que talvez tenha 3 pessoas, mas 3 pessoas dispostas a dar a vida em prol de um evangelho genuíno. Talvez você está pensando: pastor Diego, eu sacrifiquei muito para estar aqui numa quarta-feira, mas eu vim aqui para te dizer: isso não é sacrificar. Enquanto em muitos lugares pessoas estão perdendo a vida em prol de ter falado somente o nome de Yeshua. O evangelho que te conforta é um evangelho que te ilude. O evangelho que te conforta é um evangelho que te acomoda e faz você não querer ter sede de sair para fora das 4 paredes pregando o evangelho fora. O evangelho de conforto é um evangelho que acha que só de publicar nas redes sociais uma vida fake, que na rede social é tudo maravilhoso, é tudo lindo. Eu quero ver quem é você depois e atrás dos stories. Ninguém posta nos stories: uau, hoje eu pequei 3 vezes. Não, é um evangelho. O evangelho de Jesus nos confronta a expormos o nosso pecado e sermos sarados. O evangelho de conforto é um evangelho onde você vive uma vida fictícia e tudo que você posta é nada mais, nada menos do que uma Alice no País das Maravilhas. Quem é você por detrás do seu Instagram? Quem é você por detrás do seu Facebook?
Quem é você quando desce desse palco? Quem é você quando solta o microfone da mão? Quem é você quando deixa uma guitarra na mão? Você não é adorador só quando você sobe nesse altar. A posição de sacrifício, ela continua. Pregar Jesus fora das quatro paredes é uma posição que é para sair do conforto e ir para o confronto. Eu libero algo sobre a tua vida hoje. Deus está trazendo você aqui nesse lugar para você entender, Ele não te deve nada. Saia do conforto e vá para a cruz, pelo amor de Deus. Será que alguém pode aplaudir o nome de Jesus nessa noite? No 3 você vai berrar dizendo: Deus não me deve nada. 1, 2, 3. Deus não te deve explicações. Crente mimado. Deus não é um gênio da lâmpada que quando você fizer assim 3 vezes Ele vai aparecer e fazer os teus desejos. Tem coisa que Deus não vai te explicar, Ele vai fazer você viver. Tem uma frase que eu digo muito aqui, eu vou repetir ela: Deus complica, descomplica e depois, se quiser, te explica. Tem coisa que Deus vai te explicar na real, passando pela prova, e você vai dizer: eu não entendi nada. Mas depois, quando você tiver filhos espirituais, você vai entender. Depois, quando você tiver uma igreja, você vai entender. Depois, quando você for chefe numa empresa, você vai entender. Você vai falar assim: ó, tudo que eu passei não foi desperdício. Deus não quis me explicar naquela época, porque se Ele me explicasse naquela época eu não iria entender. Mas hoje eu entendo que todo o caminho que eu passei com Jesus não foi desperdício. Deus não me deve explicações. Isaías 55, 8 e 9 vai dizer assim: os meus pensamentos são mais altos. Para de querer igualar Deus com a tua zona de raciocínio. Quem aqui já passou por uma prova que você não entendeu? Nada. Talvez você está passando por essa luta e Deus não está explicando nada para você. E você está igual uma criança mimada no chão, batendo perna. Cuidado, que palmada de gente dói, mas palmada de Deus dói mais. Deus não quer filhos pirracentos. Deus quer filhos obedientes que mesmo sem entender confiam. Eu vou repetir: mesmo sem entender confia. Deus está dizendo para você: sai da tua terra, da tua parentela, da terra dos seus pais e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus, cadê a explicação? Eu não entendi o roteiro. Deus está dizendo: eu não tenho que explicar o roteiro, somente obedeça. Não vai fazer sentido, mas vai ser galado. Galardoador. Às vezes trava. Domingo eu fiz a maior veste aqui tentando falar inglês. Garrei falando inglês. Thank you so much. Nós precisamos aprender a nos portar como deveríamos nos portar. Essa cultura é tão forte que é uma cultura que é onde você tira Jesus do centro e coloca a minha vontade. Se você notar, as músicas de hoje em dia são músicas totalmente controversas a músicas cristocêntricas. São músicas que colocam o eu preciso. E você canta. Que nota você está, Ruth? Vai, Mia, aí, meu filho. Mestre, eu preciso de um milagre. Não, você não precisa de um milagre. O maior milagre você já tem. Foi a morte e a ressurreição de Cristo na cruz do Calvário. Se Ele te der um milagre, tudo bem. Se Ele não te der um milagre, tudo bem. Sabe, a gente precisa inverter e colocar Jesus no centro. Dá um mi aí de novo. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta e se fechar, se a doença vier, se curado eu for, se tudo der certo, mas se não der, levanta sua mão mais alto que você puder. Nós vamos dizer: eu não adoro pelo que Ele faz. Acho que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz. Acho que houver, sempre ser. Você pode aplaudir Jesus?
Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Isso ninguém explica. Até por uma coroa. Maturidade é obediência mesmo que não se entenda. Fé que precisa entender tudo nunca obedece nada. Diga bem alto: Deus não me deve nada. Diga mais alto: Deus não me deve nada. Deus não te deve portas abertas. Tem porta fechada que é mais bênção do que uma porta aberta. Mas a gente acha que quando Deus abre porta é bênção, quando Deus fecha é maldição. Não é maldição. Tem lugar que Deus te tirou, te arrancou com raiz e tudo, para você viver a maior porta aberta que você jamais pensou viver. E deixa eu te falar uma coisa: Deus abre porta que o homem não pode abrir, mas Deus também fecha a porta que o homem não pode fechar. Tem coisa que não é maldição, tem coisa que é bênção, disfarçada de porta fechada. Não, misericórdia. O teu maior milagre está embrulhado no teu maior problema. Essa mensagem de hoje está tensa, não está, gente? Eu vou repetir para você criar vergonha na cara e parar com essa birra. O teu maior milagre está embrulhado no teu maior problema. A forma que você reage quando você passa por uma luta vai definir até onde você chega. Tem gente que faz birra, mas tem gente que adora. E quando você adora, o céu se move ao teu favor. Essa prova não veio para te matar, veio para testar teu coração. Essa prova não veio para te iludir. Essa prova veio para te dizer que existe um versículo dizendo: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Salmo 34:19 diz: muitas são as aflições do crente, mas aprenda algo: Deus vai te livrar de todas. Deus não te deve nada. Deus não te deve o que você perdeu. Senão Deus deveria muito a Jó. Deus me deu, Deus tomou. Aí tem que ter coragem. Bendito seja o nome do Senhor. Porque adorar, escute, o maior desafio do pastoreio aqui na América, eu vou te dizer qual é. No Brasil as pessoas correm atrás de Cristo, porque muitas vezes não tem nada. Mas as pessoas chegam na América e retiram de si mesmos um altar, que é o altar da centralidade de Cristo. Constroem para si mesmos um altar do que eu preciso ter. Deus não te deve o que você perdeu. Às vezes Deus tira as coisas da gente para mostrar que Ele é Deus e Ele tem que ser o único a ser centralizado na nossa vida. Não espere Deus tirar tudo de você para você notar que tudo que você precisa era Ele. Não espere Deus tirar tudo, esse relacionamento que você está passando e você parou de ter santificação nele. Não espere Deus arrancar tudo com raiz e tudo para você notar que tudo que você precisava na verdade era da presença dele, a exclusividade da presença. Não espere Deus arrancar todos os bens que você tem para você notar que você não precisa de ouro, você não precisa de nada. O que você precisa é uma única coisa: a presença é tudo o que você necessita. Eu estou pregando alguém aqui nessa noite no nome de Jesus. Deus não te deve o que você perdeu. Sabe o que eu aprendo aqui? O que Deus tira nunca tem mais valor do que Ele quer ensinar.
Tudo é ensinamento. Quem lembra da época que você, lá do Brasil, você andava com um Uninho velho? Uma vez fui levar meu Uno para alinhar, o cara me humilhou, falou assim, esse Uno está todo torto. Não tem como alinhar ele não. Eu falei, que isso? Só porque bateu 4 vezes. Irmão, olha para você, olha quem era você antes, quem é você hoje. Você colocava, Deus está vendo, você colocava de 10 em 10 reais gasolina. E hoje você vai lá e enche o tanque. Cuidado para não estar reclamando por algo que você orou a vida inteira para ter. Você orou e falou, Deus, eu quero ir para a América, eu quero estar lá. I wanna live and dream. I have a dream. I wanna live there. I wanna live in the United States. E quando você chegou aqui, você falou assim, meu Deus, esse lugar é ruim, esse lugar é isso. Enquanto muitas pessoas não conseguem acessar o que você já acessou, e você começa a reclamar da terra, da promessa, quando na realidade você está reclamando daquilo que você pediu a Deus a vida inteira para ter. Qual é o segredo? Vira a chave. Não caminhe com gente murmurenta, que você vira um murmurento. Caminhe com gente que adora, e você adora por tudo. Não vai ter notícia ruim a seu respeito, porque todo mundo vai falar assim, eu gosto de andar com aquele cara. As pessoas mundanas vão dizer, ele tem uma energia boa. E na verdade mal eles sabem que é a presença de Deus habitando dentro de você. E mesmo que não tenha explicação, você irá adorar a todo tempo. All the time you will worship the holy name. No 3 você berra dizendo, Deus não me deve nada. 1, 2, 3. Deus não me deve nada. Posso continuar? Não sei se eu falo esse tópico, é muito pesado. É lógico que eu vou falar. Deus não te deve palco. Deus não te deve luzes. Deus não te deve um microfone. Você não precisa de um microfone, de um palco para ser um pastor, para ser um líder, para ser um cristão. Desça do palco, exerça o evangelho sem luzes, exerça o evangelho sem palcos. Crente de verdade não depende de palco para exercer o chamado. Tem muita gente para ir para fora perdendo tudo, e você será a luz que essa pessoa precisa para ser iluminada. Deus não te deve holofotes. Saia do palco, desça do palco, saia das câmeras e comece a fazer no anonimato aquilo que é genuíno, que é puro, que é simples, mas é genuíno. Tem alguém comigo aqui no nome de Jesus? O que importa é que Ele cresça e eu diminua. A hora que a gente mais mente, quando a gente canta. Quando a gente fala que quer morrer para a nossa carne e tudo eu entregarei, mas às vezes Deus te pede uma quarta-feira, isso é demais para você. Você fala, Deus, eu estou disposto a perder a minha vida. Como você está disposto a perder a tua vida se você não tem coragem de perder 1 minuto? Para orar no teu quarto em secreto? Você está comigo aqui no nome de Jesus? Deus não quer te dar palco, irmão, Deus quer te dar propósito. O propósito não depende de palco. É por isso que meu coração derrete quando eu vejo pessoas por detrás da malhada, servindo e adorando e falando assim comigo, pastor Diego, não dependo de palco, eu estou feliz fazendo o que eu estou fazendo. As irmãs do coque dessa igreja, da intercessão, que ficam caladinhas antes de cada culto acontecer, o pessoal da consolidação, o pessoal até do louvor, que quando sai desse palco, eles continuam louvando, porque não depende do instrumento para adorar o nome do Senhor. Tem alguém comigo aqui no nome de Jesus? A gente inverteu os valores. Quando Deus não te chamou de verdade para ter tempos de adoração. Sabe qual é o problema? A gente quer vestir uma máscara quando entra por aquela porta. E muitas pessoas têm dificuldade de entrar num mover de adoração. Porque entrar no mover de adoração não é vestir um macacão e se transformar e começar a rodar igual Beyblade. O culto não começa quando você vê esse contador zerar. O culto começa, olhe para mim, quando você acorda pela manhã e escolhe entre pegar o celular, pegar a Bíblia e dizer, Deus, eu já começo meu culto agora.
Deus não te prometeu uma vida de conforto. Deus te prometeu uma vida de confronto. Posso continuar pregando aqui no nome de Jesus? Voltemos a uma vida de propósito. A vida com Deus não gira em torno de você. A vida com Deus não gira em torno do teu umbigo. A vida com Deus, ela gira em torno dos perdidos. Cabe a nós correr atrás do máximo de pessoas para saírem da estrada do inferno. A nossa função é essa, ide, está no imperativo. Ide por toda Deerfield, por todo o sul da Flórida e pregai o evangelho. Preach, my friend. Preach, my friend. Prega o evangelho. Se necessário, abre a boca, mas pregue. Eu lembro uma vez, quando eu cheguei, alguns irmãos andaram comigo para me achar uma casa. E nós rodamos vários condomínios. Aí eu estava com esse irmão em um dos condomínios, a mulher virou e falou assim: olha, aqui dá para você, é tranquilo demais. É só você declarar o seu salário mais alto do que você recebe, porque o seu salário está muito baixo. Eu falei com ela assim: eu te agradeço, mas eu não preciso. Eu não me compactuo com a mentira. Eu sou um pastor. Em um tempo onde muitos pastores se compactuam com a mentira, precisa se levantar pastores sérios que dizem: eu não me compactuo. Deus está levantando uma nova geração de Sadraques e Medraques e Abednegos, que não vão fugir da fornalha, mas vão ter a certeza que vai haver um quarto homem lá dentro dizendo: eu estou contigo, o fogo não te toca, nas águas você não vai se afundar, eu estarei com você todos os dias da sua vida. Deus não te deve nada. Deus não te deve nada, tanto que Ele não te deve nada a respeito do entendimento sobre o tempo que Ele define. O tempo é de Deus. Eu estou preocupado com o jeito que vocês estão olhando para mim, viu? Ninguém arranha meu carro lá fora. Há tempo para todas as coisas. Provérbios vai dizer claramente. Eclesiastes 3 vai dizer também que tem tempo para tudo. Olhe para mim, irmão. Talvez hoje é o tempo do deserto, mas nenhum deserto é eterno. Não defina algo eterno quando na verdade é uma passagem. Tem gente fazendo do deserto lugar fixo, e não é um lugar fixo. Deus está dizendo: aproveite o caminho, desfrute do caminho, aproveita desse deserto, porque tem ensinamentos aí, porque depois do meu novo tempo para você, tem uma terra prometida te esperando, um lugar que emana leite e mel. Aprendamos, nossa, que conjugação bonita, hein? Aprendamos a ser disciplinados no tempo certo de Deus. Tem tempo de se mover e tem tempo de ficar parado. Mas o problema é que a gente inverte. Tem gente, em vez de ficar parado, se movendo. E se movendo quando na realidade tem que estar parado. Não confunda as coisas. Confundir o tempo também pode ser um erro. Não perca o time, irmão. Sabe qual é o tempo que nós estamos vivendo? Por que eu não fiquei em casa ontem o dia inteiro jogando videogame e dando um show no FIFA nos meus patos? Que até hoje ninguém ganhou de mim nessa igreja. Porque eu tenho propósito. É tempo de se mover, é tempo de pintar as paredes, é tempo de reformar, é tempo de quebrar essa parede, é tempo de pregar, é tempo de ir, é tempo de falar que Jesus vai voltar. Mas vai chegar um tempo que eu vou estar com a cabeça branca, com a minha veinha e uma vara de pesca. E os mais novos vão assumir esse lugar que eu estou aqui hoje. Eu vou dizer, eu tenho uma igreja, Lagoinha Deerfield, com os filhos tudo americanos, os netos tudo americano, quer dizer. Eu vou dizer, eu fui um missionário que saí do Brasil e fui enviado para a América, e eu semeei algo nessa terra. Essa terra não é de passagem. Eu estou aqui para te dizer, não faça de passagem uma terra que é para ficar nela. Eu entendi que eu quero enterrar os meus ossos nessa terra chamada Deerfield, e algo que Deus quiser, até o tempo que Deus quiser. Se Ele falar assim, mova, Diego, eu vou me mover, mas até então os meus planos são esses. Mas quando Deus mudar os planos, eu vou com o que Deus tem para mim. O maior desafio não é ter planos, é entender que os planos de Deus são maiores que os nossos. Está comigo aqui no nome de Jesus? Eu lembro quando eu tinha 6 anos de idade. Desde os meus 6 anos de idade eu sonhava em vir para a América.
eu sou hiperativo, mega hiperativo. Quem sabe disso? O Augusto é igualzinho. E para piorar, eu sou sonâmbulo. Quantas vezes minha esposa falou que eu já, lá no Brasil mesmo, já acordei de cueca e falei: o helicóptero está chegando, eu estou indo para a América. Deus implantou algo no meu coração. Eu falo com você sobre constância. Desde moleque eu sempre sabia de algo. Eu tenho uma bandeira que eu tenho que orar por ela, porque um dia Deus vai me levar lá. Essa frase deveria ser minha. Eu vou viajar de avião, porque o Senhor vai me levar pelas nações. Eu sempre sonhei isso. Sabe o que eu aprendo aqui? A gente tem que ser constante no tempo de Deus, e entender que Deus não erra no time. Olha para quem está do seu lado e fala assim: Deus não erra no time. Não foi perda, foi livramento. Fala com essa pessoa: Deus não errou no time. Você veio para a América no tempo certo. Você não veio aqui no delay. Até o tempo errado, que você pensou que era tempo errado, era aprendizado de Deus para você entender que Deus não erra no tempo. Tem alguém comigo aqui no nome de Jesus? E último, eu termino. Brincadeira, posso continuar? Já estou terminando, tá? Deus não te deve nada. É tão verdade isso que Deus não te deve um final feliz segundo os contos de fada. Posso te contar um segredo? Vou até dar um zoom, que isso pode virar um rios. Talvez o que você está esperando é que Deus te dê um final rico, cheio de dinheiro. A prioridade de Deus não é te fazer ser rico, nem ter o melhor carro do ano. A prioridade de Deus é que você tenha uma casa eterna para morar, que o ouro e a prata não compram, que as coisas desse mundo não corrompam o teu coração de notar que tudo é passageiro. A prioridade de Deus não é te dar todo o dinheiro da terra. A prioridade de Deus é te dar a presença, que é maior do que o dinheiro. Paulo vai dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele não está dizendo que eu posso ter o melhor carro, a melhor casa, o melhor dinheiro, o melhor salário. Ele está dizendo assim: eu posso ter fartura, eu posso ter falta, e mesmo assim a minha fé continua constante. Mesmo que o teu fim, talvez, escute algo, o fim de tudo que nós estamos caminhando não é um fim feliz. Nós estamos caminhando para um tempo mais difícil que a igreja já viu. Um tempo de perseguição. E um tempo que talvez você vai perder a sua vida. Mas a Bíblia diz que aquele que perde a vida em prol de Cristo, acha lá. Existe um lugar que não tem como ninguém tirar de você, se você estiver conectado com o dono desse lugar. As regiões celestiais. Eu posso perder a minha vida, eu posso valorizar os princípios cristãos e permanecer neles, mas eu tenho certeza de uma coisa: mesmo que tomem a minha vida, mesmo que me tirem o fôlego, mesmo que arranquem a minha cabeça, eu tenho certeza de algo: a salvação me é achada, a salvação me é reservada. Por quê? Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma? Não espera chegar no fim da vida e ter todo o ouro da prata que você conseguiu com a força da tua mão e notar que o que você mais precisava era a tua salvação e você perdeu ela. Não adianta você ter carro, você ter uma Lamborghini, você ter uma corta o rios, uma mansão em Miami Beach, ou talvez em Isla Morada, e no fim da vida você notar que você tem tudo, mas continua com um vazio existente na tua alma que só pode ser preenchido por Jesus. Porque a alegria verdadeira não vem do ouro e da prata. A alegria verdadeira vem com, mesmo estando em pobreza, eu tenho a presença de Cristo em mim. O que explica de pescadores que ousaram largar a profissão, ousaram largar tudo e seguir Jesus apenas com o chinelo nos dedos, deixando as suas mulheres lá. E quando Jesus os confronta, eles falam assim: mestre, where are we going?
traduzir porque talvez você não fale inglês. Para onde iremos nós? Eu não sei aonde eu posso estar. Se só tu tens palavras de vida eterna. E aqui eu termino. Deus não te deve nada, mas te deu tudo em Cristo Jesus. Fica de pé.